Eu vou trazer uma notícia que é um pouco contraditória. A Globo está ameaçando o presidente Lula num editorial publicado nessa manhã. O editorial do Globo dessa sexta-feira é uma ameaça explícita ao presidente Lula. Ou ele mantém o assalto dos combustíveis e reparte os ganhos com os sócios minoritários da Petrobras, ou nós derrubamos a sua popularidade, né? Olha que interessante, né? Vendo o editorial do Globo hoje, a gente percebe que se conseguiu o crime perfeito aqui no Brasil, porque quem comete o crime, na verdade, não é o acionista minoritário, quem comete o crime não é o setor privado. Quem comete o crime é o setor público. De que maneira? A Petrobras cobra preços abusivos da sociedade brasileira, recolhe um dinheiro extraordinário que ela não deveria recolher. Muito simples. Por exemplo, em vez de cobrar 4 pela gasolina, cobra 6. Em vez de cobrar 50 pelo gás de cozinha, cobra 120. Né? E esse lucro que é recolhido nesse crime cometido por uma empresa estatal, ele é compartilhado integralmente com os seus acionistas. E aí os sócios minoritários se favorecem deste assalto. Né? Eles nem, não precisam nem sujar a mão, né? Não precisam nem apertar o gatilho. Quem está apertando o gatilho, no caso, é a Petrobras. Fica muito confortável. Por isso que o Globo, e eu tenho praticamente certeza de que eles têm posições gigantescas em Petrobras, eles pressionam o governo Lula a manter essa situação. O presidente Lula falou o seguinte, olha, criticou ontem no lançamento do Bolsa Família os dividendos gigantescos da Petrobras e falou que metade disso aí tinha que ser investido no crescimento do Brasil. Eu queria dizer o seguinte, o Lula está certo, evidentemente, mas a maneira de investir no crescimento do Brasil não é só não distribuir dividendos e investir um pedaço. É também, na verdade, devolver para a sociedade o que vem sendo cobrado em preços abusivos. Se as pessoas tiverem mais renda para consumir, isso também, evidentemente, se traduz em maior crescimento econômico. Aliás, o jornal O Globo, ele é tão ameaçador que ele coloca assim, olha, que o presidente Lula disse que vai ajudar, entre aspas, o povo é colocado entre aspas, né? E termina dizendo o seguinte, olha, se o Lula insistir em controlar os preços dos combustíveis, a sua popularidade vai cair. A gente para pensar, aumentar a gasolina, como aconteceu no governo Lula nessa semana, evidentemente não é uma política popular. Já está cheio de meme aí circulando na direita, na extrema-direita, do pessoal perguntando, cadê a picanha? Né? Cadê a cerveja? E as pessoas receberam, de fato, objetivamente, um aumento dos combustíveis. Obviamente, a redução do preço dos combustíveis seria uma medida popular. Mas o que o Globo está dizendo aqui, se o Lula for pelo caminho da popularidade, eles vão derrubar a popularidade do presidente Lula. Eu não sei se eu fui claro, né? Quer dizer, então, claramente é uma ameaça de que eles podem partir para cima usando todas as suas ferramentas. O presidente Lula dizendo, olha, vamos ter o controle da Petrobras em abril. O Brasil inteiro espera que ele tenha o controle da Petrobras em abril, quando muda o Conselho de Administração. Mas uma outra notícia também, que é destacada por nós aqui, diz respeito ao Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Quando ele usa essa expressão, né, só não estou mais entrosado com o Lula do que a Janja. Esse tipo de metáfora sexual é quase que um detector de bolsonarismo, né? Então isso aí já é extremamente suspeito. E ele fala que o Conselho de Administração da Petrobras, denunciado pelos petroleiros como um conselho de administração privatista e entreguista, ele fala que esse conselho foi decidido em comum acordo com o presidente Lula. Né? Então ele está se colocando como uma pessoa que estaria alinhada com o presidente e que não vai deixar o cargo. Né? Então, assim, a gente sabe, o Lula é muito capaz, o Lula é mágico, né? O Lula é capaz de fazer coisas que até Deus duvida, evidentemente. Ele está dizendo, vai tomar o controle da Petrobras em abril, vai abrasileirar os preços, vai reduzir os dividendos. E o Alexandre Silveira está dizendo que o Conselho de Administração da Petrobras, que na prática é quem manda na empresa, é um conselho, embora denunciado pelos petroleiros, é um conselho acordado com o Lula. Como o Lula vai fazer isso, aí a gente vai ter que ver na prática. Vamos esperar então o mês de abril e aguardar. Bom, eu assisti a entrevista do Jean Paul Prats, gostei muito, achei que ele se colocou muito bem nessa entrevista, e fala de fato em mudar a situação da Petrobras, cobrar preços mais competitivos, que o preço de importação não tem que ser a referência da Petrobras, e ao mesmo tempo falou que é muito fácil você dar lucro rápido, né? Por exemplo, estava no auditório, falou, se a gente vender esse auditório com tudo dentro, isso impacta positivamente o lucro, só que no dia seguinte não tem mais auditório. Então o Jean Paul, eu acho que ele vai quebrar alguns tabus, falou outra coisa que eu achei muito, muito importante, quando ele disse que o medo da corrupção não deve ser desculpa para que tudo seja comprado fora do Brasil. Ou seja, a Petrobras tem que ter também um compromisso com o Brasil, com a indústria nacional, com os fornecedores nacionais, o que eu acho que é algo extremamente importante. Mas o lobby da Rede Globo contra o desenvolvimento nacional vai ser muito grande. E a gente que assistia a entrevista coletiva ontem, me chamava muita atenção a atuação dos repórteres. Eles estavam ali para defender os interesses dos patrões de uma maneira escancarada, do tipo seguinte, olha, o patrão precisa do dividendo, o patrão precisa que a Petrobras siga sendo
a vaga leiteira dos acionistas minoritários. Eu achei vergonhoso para o jornalismo, mas também achei bastante revelador das pressões que hoje rondam o presidente Lula.